2022. Vem aí o 38º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Tema: é hora de voltar. O encontro terá 9 centros de interesse. Centros de interesse, bloco 1. CI1, a visão espírita do perdão de Deus. CI2, fases da vida. CI3, reencarnou. Centros de interesse, bloco 2. CI4, recalculando a rota. CI5, patrocinadores da reencarnação. CI6, livro das possibilidades. Centros de interesse, bloco 3. CI7, com que ótica eu vejo a vida? CI8, acolha o seu processo. CI9, valorização do planeta Terra. O encontro acontecerá virtualmente pelo Zoom e pelo YouTube. Para assistir pelo YouTube, acesse o canal CELD ao vivo. Para participar pelo Zoom, acesse www.celd.org.br. Faça sua inscrição. Fazendo a inscrição para o Zoom, o encontrista escolherá 2 combos, um para o primeiro dia e outro para o segundo dia, conforme abaixo. A inscrição deverá ser realizada apenas uma vez. Haverá também evangelização infanto-juvenil para todas as faixas etárias. Para bebês e crianças, teremos teatro, quartinho da ciência e muito mais. Os pequenos irão embarcar na trilha da reencarnação. Tudo isso disponível no site do CELD. Para jovens, o encontro será ao vivo pelo YouTube. Vai ter música, atividades interativas e muito debate, pois falar sobre reencarnação é refletir sobre a vida. Galera de 11 a 18 anos, acessem o canal CELD ao vivo. Afinal, por que reencarnamos? Oportunidade ou castigo? É limitado o número de vezes que reencarnamos? Reencarnação, dogma ou verdade? Reencarnaremos em outros mundos? Quer saber mais? Venha estudar conosco no período de 27 e 28 de fevereiro a 1º de março de 2022, de 9 às 12 horas. Esperamos vocês! Olá, amigos espíritas e simpatizantes da doutrina espírita. Meu nome é Juliana Quintela, sou trabalhadora do CELD e hoje estou aqui para convidar vocês a acessarem a nossa revista de estudos espíritas CELD. A edição de fevereiro está com temas muito interessantes. Teremos reflexões sobre como será o amanhã, falaremos também sobre a alegria de viver e o poder dos nossos sentimentos, vamos conversar sobre o amor, sobre a importância de agir no bem e muitos outros artigos apenas aguardando a sua leitura. Para acessar a nossa revista é muito fácil. Acesse o site www.celd.org.br e vá até publicações. Acesse, leia e compartilhe com seus amigos. Bom estudo! Você já percebeu que nos últimos anos, alguns encontros do CELD foram transmitidos em português e em Libras? Esse trabalho de divulgação do Espiritismo amplia o número de pessoas surdas com acesso à doutrina espírita e aproxima pessoas ouvintes da Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Para fortalecer e estreitar esses laços fraternos, o encontro Educação à Luz da Doutrina Espírita traz um convite. Se você é ouvinte, sabe Libras e estuda a doutrina espírita, entre em contato conosco através do e-mail eeld.celd@gmail.com. Vamos agendar uma conversa sobre inclusão, educação à luz da doutrina espírita e como podemos nos unir para que, através da Libras, mais irmãos possam participar desse grande banquete da doutrina espírita em nossas vidas. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Antônio de Aquino. Olá, nós somos do Code Jovem e viemos convidar você a participar também. O Code Jovem, ou Coleção de Espírita para Jovem, é um estudo contínuo e transformador sobre a doutrina espírita. O nosso redescobrimento sobre o mundo espiritual acontece aos sábados, de 1 às 2, pela plataforma Zoom.
E nas aulas há uma dinâmica incrível, com jogos, quebra-gelo, interação e muito aprendizado. O nosso estudo é dividido por módulos que são inspirados nos principais livros sobre a doutrina. Aprendemos sobre a filosofia espírita de forma leve e bem divertida. Nosso grupo não há perguntas certas ou erradas, boas ou inteligentes. Todos nós estamos aqui para aprender. Tenho certeza que vocês irão gostar muito. Aguardamos vocês. Encantador expandir a nossa consciência sobre uma realidade muito mais extensa do que pensávamos. Saber que a vida prossegue, que o amor atravessa dimensões, que as nossas ações e intenções são gigantescas, refletindo no nosso futuro. Depois que iniciei essa imersão na doutrina espírita, comecei a observar o mundo com olhos mais delicados e seguros. Compreendi que o meu nascimento tem um propósito e que ele impacta muitas áreas. Com a doutrina, venho entendendo o tamanho da minha existência, e é tudo imensurável. Olá, a você que não sabia, a você que está chegando em nossa casa pela primeira vez, saiba que em nosso site estão disponíveis as aulas de evangelização. É muito fácil de acessar. Vá até nosso site, nosso portal www.celd.org.br, clique em Programação Doutrinária, em seguida clique em Evangelização de 0 a 18. Lá encontrarão todas as faixas etárias, 0 a 2 anos, 3 a 6 anos, 7 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 18 anos. Bom estudo à nossa infância e juventude, e que Deus nos abençoe. O Centro Espírita Leon Denis precisa da sua colaboração. O CELD é uma instituição religiosa que se mantém com a ajuda de doações e de seus frequentadores. Existem várias formas de contribuir. Vamos entendê-las? Entre na página editoraceld.com.br. Clique em Doações e vai encontrar diversas formas de ajudar. Vamos entender melhor? Você pode, pelo carnê mantenedor do CELD, doar 20, 50 ou 100 reais. Pelo carnê mantenedor da obra social Antônio de Aquino, você pode doar os mesmos valores. Você pode ainda realizar transferência bancária, com os dados dos bancos e o CNPJ do CELD. E no mesmo site, editoraceld.com.br, você pode adquirir livros com desconto. O CELD funcionará nos seguintes horários: segundas, quartas e sábados, até às 18h30, terças e quintas, até às 15 horas, e sextas-feiras permanecendo fechado. Espíritas, elevemos nossas almas à altura dos males que ameaçam a pátria e a humanidade, porque é nos tempos de provações que as nobres virtudes e a coragem viril se revelam. Leon Denis. Muita paz a todos. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olá galera jovem. Olá pessoal. Olá galera jovem. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol do Genjo, grupo de estudos sobre mediunidade para a juventude e infância. Você jovem, tem alguma dúvida e gostariam de saber mais sobre mediunidade? Sobre o que você sente, se é mediunidade ou não. Comunicação entre os espíritos. O que é ser médium? Caso você seja um jovem entre 11 e 18 anos e tenha curiosidade sobre o tema de mediunidade, não perca. Nós nos reunimos uma vez por mês, num domingo, para a gente trocar uma ideia a respeito de mediunidade e te apresentar as crônicas do jovem espírita. Ficou curioso? Quer saber mais? É só você entrar no site do CELD, www.celd.org.br. Vai lá na aba do CELD Jovem, procura por grupo de estudos sobre mediunidade e você vai conseguir ver um link para você fazer a sua inscrição e também vai ter acesso às nossas crônicas. Não se esqueçam de ler a crônica. Vem conosco, é
um estudo maravilhoso. Se você já participou de algum estudo anteriormente ou já fez a sua inscrição, não precisa fazer de novo porque a sua vaga já está garantida. E se você não participou do nosso estudo ainda, corre que dá tempo, faz a sua inscrição e vem estudar com a gente sobre esse tema que é muito legal, mediunidade. Estaremos esperando por vocês, hein? Tchau! Grande beijo. Até lá. Beijo. Um beijo. A gente se vê lá. A Divisão de Assistência Social do Centro Espírita Leon Denis e do Centro Espírita Antônio de Aquino apresenta a 25ª ação da Obra Social Antônio de Aquino, realizada em janeiro de 2022. Seguindo as normas governamentais de saúde, foram entregues aos nossos usuários cestas básicas, kits de higiene, legumes, verduras, fraldas e absorventes. Agradecemos a sua colaboração, que garante a continuidade do nosso trabalho. Se você deseja participar, entre em contato e saiba como fazer parte dessa corrente de amor ao próximo. Que o amor único de Deus inspire nossas almas para o bem. Antônio de Aquino. Boa tarde a todos que já nos encontramos aqui na Casa de Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis, situado aqui em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Todos nós, muito felizes em ter logo no início da semana uma vinda, à nossa Casa Espírita. Vamos dando boas-vindas a todos os companheiros que estão chegando pela primeira vez, aqueles companheiros que estão retornando, É muito bom revê-los. E também o nosso forte abraço àqueles companheiros que estão à distância pela internet conectados conosco. Nós hoje, nas segundas-feiras, nós estudamos, fazemos o estudo das obras de Caibá Schutel e temos o livro, na atualidade, O Espírito do Cristianismo. Estudaremos a lição O Espírito, a volta dos 70, teremos para trazer para nós os estudos, o detalhamento desses estudos, o nosso querido Márcio Gonçalves. E, na hora dos passes, teremos o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item 11, Esquecimento do passado. Quando chegamos, recebemos uma página. Essa página tem como objetivo de ir já nos preparando, por isso que é muito bom. Quando chegamos, fazemos logo uma primeira leitura, para que a gente já possa sentir essa ambiência a nos abraçar, E a mensagem de hoje é do nosso querido Emanuel. Emanuel, do livro Educandário de Luz, editora Ideal, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o texto tem como título Grupo em Crise. E Emanuel nos diz: habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentendem-se irmãos na sombra da discórdia, quando o mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação nem de desânimo. Reunirmo-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação como pudermos,
dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilada e, depois de colocá-la em condições de serviços nos trilhos justos, seguir para frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou, no bem de todos, e, cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejam defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Nosso querido Emmanuel assinou o texto e nós então, após essa leitura que é bastante gratificante e edificante aos nossos corações, vamos então dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a esse mestre irmão tão amado. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, neste momento, nesta casa de luz, trazendo, Senhor, no nosso coração a vontade de aprender, a vontade de assimilar mais do Teu Evangelho, através das obras do nosso querido Cairbar Schutel. Envolva, mestre querido, nosso companheiro Márcio, que trará para nós, Senhor, esclarecimentos do texto que vamos ler. Senhor Jesus, agradecemos muito a oportunidade da tarde de hoje virmos a esse ponto de luz. Envolva-nos a todos, envolva todos os companheiros que estão à distância, Senhor, também conectados com a nossa casa querida. Que seja então em Teu nome, Mestre amado, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai justo, bom e misericordioso, é que nós possamos, Senhor, iniciar um momento de estudos do grupo do horário das 15 horas, do nosso querido Cairbar Schutel. Que seja assim, graças a Deus. Como nós dissemos, o livro O Espírito do Cristianismo, ele trouxe para nós a lição de hoje, que é a volta dos 70. É a lição número 16. Nós vamos ler somente a passagem evangélica, tá? A pedido do nosso querido companheiro, e que ele vai fazer então o estudo para nós todos. A volta dos 70. Voltaram os 70 cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em Teu nome. Respondeu-lhe Jesus: Eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Mas não vos regozijeis em que os espíritos se vos submetem. Antes de regozijai-vos em que os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou a ti, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E virando-se para seus discípulos, disse-lhes, em particular: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis,
e não o ouviram. É uma passagem anotada por Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Nós vamos passar então a palavra para o nosso querido Márcio, que Jesus continue a ampará-lo. Bom, boa tarde a todos. É com grande alegria que retornamos à nossa casa, ao Centro Espírita Leon Denis, agradecendo a Deus, primeiramente, a oportunidade deste trabalho, aos nossos guias da casa e a Jesus, que nos deixou todo esse legado de estudo e de trabalho. Nesse momento em que vamos estudar acerca dessa passagem que Caibar traz no seu livro, A Volta dos 70, nós temos aqui que estudar essa lição desse retorno, né, desses 70 que saíram 2 a 2, 35 duplas, a levar a mensagem de Jesus por onde ele passaria e por onde os pés alcançariam naquele instante, naquele momento, na propagação e divulgação daquela mensagem de Jesus. Então, nós temos que nos questionar qual seria a tarefa naquele momento. A que tarefa lhes foi confiada naquele momento? E quando lemos a continuidade do Evangelho de Lucas acerca dessa passagem, e quando lemos também ao que Caibar vem trazer e nos ajudar a entender a passagem do Evangelho, a tarefa seria: curai os enfermos e dizei-lhes, é chegado o momento do reino de Deus. Isso naquele instante, naquele marco temporal, que para nós é anotado como há 2022 anos, 2000 anos, 2040, 2100, 2150, não faz sentido. O tempo nesse instante não faz sentido para nós. O que faz sentido é a mensagem que foi dada. Se está certo o calendário ou não, se foi modificado ou não, não importa para nós. O que importa é a essência da mensagem que foi trazida naquele instante e que permanece até hoje conosco e que nós vamos estudando e vamos entendendo cada vez mais. Continua Caibar dizendo assim, agora essas são as palavras de Caibar, que fala para nós assim: a glória do Espírito está no cumprimento da sua missão, na execução da sua tarefa. Quando a tarefa é bem cumprida, a vitória representa o prêmio dos esforços dispensados. Ora, e nós espíritas, como nós nos vemos diante desse ensino, da questão dos 70? Será que os 70 se multiplicaram tanto assim? Será que hoje nós somos mais um pouquinho do que os 70? Quantos nós somos hoje? Será que nós podemos contar esses que saem a espalhar a boa nova e curar os enfermos, apenas 70? Ou aos milhares? Será que nós nos colocamos nesta seara de trabalho? Será que nós nos vemos com essa responsabilidade também? Ou essa responsabilidade era apenas para aqueles naquele momento? E nós aqui vamos só usufruir do que temos à nossa mão. Então, se nós nos transportarmos, para o cumprimento dessa missão, se naquele momento a missão era curar e divulgar, qual seria a missão dos espíritas atualmente, se nós sabemos que estamos propalando, divulgando a boa nova, que ainda é nova para muitos corações, como é para nós? Porque se ela fosse velha nos nossos corações, nós já teríamos alcançado outras paragens. Se nós estamos aqui ainda com a necessidade de reencarnar nas condições de provas e de expiações, é sinal que a boa nova ainda é nova para nós. Nós não conseguimos alcançar plenamente o entendimento da boa nova, mas faz parte do nosso exercício de reencarnação, conquistar esse conhecimento. Não pensem vocês
que estejam aqui na plateia ou nos assistindo fora, porque nós estamos aqui desse lado da mesa, temos plena noção e conhecimento de tudo. Não, nós somos tal quanto vocês. Nós lutamos por aprender, nós lutamos por conquistar conhecimento acerca da Boa Nova também. Porque nos nossos corações ainda tem buracos, ainda tem vazios, ainda necessitamos exercitar esse amor que foi trazido pelo Cristo, levado por esses apóstolos, né, no caminho a todos aqueles. Então nós continuamos assim. O conhecimento espírita tem como uma tarefa para cada um de nós. Que tarefa seria essa que é individual? Nós temos, a partir do conhecimento espírita, uma tarefa. E essa tarefa é individual e intransferível. Essa tarefa, podemos dizer que é a mudança de atitude de cada um de nós. Essa mudança de atitude é o esforço que fazemos por nos melhorarmos, né? Ou seja, é o esforço que fazemos por compreender essa boa nova. É o esforço que fazemos por entender as leis que foram trazidas e revividas pelo Cristo e organizadas pelo nosso codificador no Livro dos Espíritos, as leis morais, essas leis que nos regem a vida. E qual foi a lei do Cristo? A lei do amor. O Cristo nos trouxe a lei do amor, a lei maior, a lei do entendimento. E Kardec nos organizou as leis às quais nós estamos submetidos na vida em sociedade. E que, se nós a bem compreendermos, podemos tirar grandes proveitos nesse trato de nós para conosco mesmo. Que, afinal de contas, nós devemos gostar de nós mesmos também. Nós não devemos, né, maltratar a nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos isso, não só ao corpo, mas maltratamos a nós em espírito, devido às nossas atitudes. Vamos continuar então aqui o nosso entendimento. Por isso, nós nos declaramos espíritas e devemos nos esforçar por compreender a Deus. Será que nós, hoje como espírita, nós nos dizemos espíritas e conseguimos compreender a Deus? Lembrem-se da primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Certa vez eu ouvi uma palestra de um companheiro que foi daqui da casa e hoje está lá no Lar de Teresa, e ele falava assim: nós precisamos mudar a maneira como nós compreendemos Deus, deixar aquele velhinho no trono, barbudo, às vezes rabugento, às vezes bondoso, para entender a bondade absoluta, para entender o amor supremo, aquilo que nos atinge a todos, aquele a quem nós estamos mergulhados em seu seio. Aí fica difícil de compreender, mas nós um dia vamos compreender, vamos fazer esse esforço. Então hoje a gente fica com esse conceito, que é Deus, a inteligência suprema, o amor acima de tudo, ou seja, o Criador de todas as coisas. E para resumir, a gente diz assim: então Ele é o Pai? Ele é o Pai. Como Ele é o nosso Criador, o chamemos de Pai, como Jesus sempre se referia ao Criador como Pai, que sabe todas as coisas e comanda tudo no universo. Então, depois de Deus, de compreender Deus, quem que nós seguimos? Jesus, modelo e guia. Esse indivíduo que nos auxilia nesse processo de crescimento nas nossas reencarnações sucessivas. Não podemos deixar nós de nos considerarmos espíritas nesse tripé: Deus, o Criador e o Pai, responsável por tudo que existe no universo; Jesus, o nosso modelo e guia mais próximo, e pela bondade de Deus e o amor de Jesus que nos acompanha, estamos aqui mais uma vez reencarnados,
nesse processo de aprendizado e crescimento. É isso que faz com que nós estejamos aqui nesse trabalho. Aí Caibar, ele continua comentando essa passagem e ele fala assim: saíram os 70 2 a 2, de povoado em povoado, e o resultado benéfico do seu trabalho não se fez esperar. Tão grande foi a messe que eles próprios se admiraram. A autoridade que os revestiu foi tão poderosa que chegou a surpreendê-los. Até os demônios se nos submetem em teu nome. Era o que eles diziam para o Cristo. Bom, hoje nós não somos os 70, mas poderíamos especular que nós poderíamos ser os modernos 70? Por quê? Não seria pretensão, mas de que forma podemos entender dessa maneira? Porque se nós hoje, de posse da doutrina espírita, e não guardamos esse tesouro embaixo da candeia nem do alqueire, nós estamos nessa casa espírita há muitas décadas, pelo menos 6, tá? Alguns aqui há 4, outros há 5, e aí nós temos esse grupo que está aqui divulgando a doutrina espírita na sua expressão mais simples, com o entendimento, com a facilidade desse entendimento que se quer. Então, dessa maneira, nós trabalhamos aqui na casa também. Trabalhamos na divulgação doutrinária nas reuniões públicas, trabalhamos no entendimento através dos cursos, que esse ano ainda não voltou a ser presencial fisicamente, na mesma sala, mas ainda continuamos presencial através dos grupos reunidos pela internet, que aumentou a capacidade da sala, né? As salas que só tinham capacidade para 20 alunos, 40 alunos, 30 alunos, hoje tem capacidade de 100 alunos. É lógico que fica difícil a interação, mas aumentou o atendimento daqueles que queriam fazer os cursos. Curso do que é o Espiritismo, curso do Livro dos Espíritos, curso do Livro dos Médios, curso do Evangelho, curso do Céu e Inferno, curso da Gênese, curso das Obras Póstumas. E aqui estamos nós, divulgando a doutrina espírita. Mas também temos as tarefas do passe, tanto nas reuniões públicas, que hoje temos a certeza de tomar o passe pelos espíritos que estão aqui, o passe magnético espiritual que os espíritos nos dão. Mas antes, até pouco tempo, tínhamos os passes presenciais com os médiuns, os passes específicos e de tratamento. Não fazíamos então aquilo que os 70 saíram a fazer? Quantas casas espíritas também se desdobram nesse trabalho? Na tarefa da divulgação, na tarefa do passe, na tarefa do atendimento espiritual. Então, podemos nos considerar, sem querermos achar que somos melhores que os outros, que também esses 70 se multiplicaram. E hoje cumprimos essa tarefa também, bendita, a pedido do Cristo e sob sua orientação, rogando a Ele que nos proteja sempre, que esteja junto a nós, nesses momentos de trabalho, como quando nós chegamos aqui, elevamos os nossos pensamentos a Deus e ao Cristo em oração, elevamos o nosso pensamento a Deus, ao Cristo, quando iniciamos os nossos estudos, quando encerramos, quando retornamos para casa. Todos nós temos nossas dificuldades e nossas vidas, como os próprios apóstolos, mas também buscamos trabalhar nessa seara do bem, nessa seara que o Cristo nos coloca. Então, com isso, nós vemos que o resultado não se faz esperar. Por que o resultado não se faz esperar? Porque o Espiritismo também cumpre o papel de levar esse entendimento de consolo e amor para todos aqueles que buscam essas necessidades e esse amor e compreensão. Há muito tempo atrás, às vezes a gente ficava aqui, quando
Iniciamos a reunião das 3 da tarde no sábado, era a reunião das 3, tinha os cursos logo depois da reunião das 3, e tínhamos a reunião das 7h30, não era nem 7 horas, era 7h30, porque tinha um intervalo, né? Então às 3 horas. E aí ficávamos organizando, ajudando no portão, né? As pessoas que chegavam, encaminhávamos para aqui, para ali. Eu me lembro que certa vez chegou uma família muito aflita, né? Eram uns 3 ou 4, né, participantes da mesma família, e eles tinham tido uma perda na família, não sei se por acidente, por alguma coisa, eles tinham tido uma perda, e um jovem, né, um homem jovem, sei lá, uns 30 anos mais ou menos, e ele chegava aflito, ele suava, ele estava com o lenço na mão, e ele veio porque ele sabia que após a reunião, o nosso querido altivo atendia as pessoas num atendimento fraterno, e ele queria, porque queria saber como é que ele fazia, só que ele, como o salão estava cheio, ele foi parar lá em cima, aqui nas salas de cima, e aí ele ficava aflito, aí toda hora ele perguntava assim, mas como é que eu vou fazer para ser atendido? Como eu faço? Eu falei assim, não, calma, vamos fazer o seguinte, ó, você vai com os seus, senta aqui, assiste a reunião, acompanhe a reunião com calma, depois eu vou levar vocês lá embaixo, você vai ver como é que vai ser tranquilo. Aí, acabou a reunião, ele veio logo procurar assim, como é que a gente faz? Vamos lá, aí descemos com ele, olha, ali está o médium, ele vai atender, está vendo? Tem aquela turma ali na frente, o senhor vai se colocar ali, o seu grupo vai se colocar e vai ser atendido. Aí voltamos para o trabalho, voltamos para o curso, ficamos. Semana seguinte aparece ele, puxa, foi bom, nós fomos atendidos, foi ótimo, ou seja, a mudança de postura, a confiança na conversa que teve, vai mudando, e aí nós vemos também como as pessoas se modificam, a partir de certa palavra, do entendimento. Cada um de nós aqui, se pudéssemos abrir, para que cada um viesse aqui e diga qual foi o seu caso com a casa espírita, na chegada da casa espírita. Ou seja, cada um tem um caso na chegada da casa espírita. Eu vou contar o meu aqui rapidinho, que é um pouco engraçado, eu até gostei muito na época, tá? Eu já frequentava aqui o centro, participava dos estudos, e eu tinha sofrido um acidente de carro, né? Na época, aí cortei o supercílio, fiquei com o rosto inchado, aí depois eu vim aqui, aí conversei com o altivo, nunca tinha conversado com ele não, tá? Aquele foi um momento, né, a primeira conversa que eu tive com ele. Aí ele sentou, né, perguntou o meu nome, o que eu estava fazendo no centro. Faço o Livro dos Espíritos. Tá legal. Quantos anos você tem? Aí eu falei assim, 23, eu acho que era isso, 23, porque eu estava solteiro, casei com 24, né, então foi antes. Aí ele falou assim, você sabe que na sua idade eu já era presidente de centro espírita? Aí eu, Aí ele riu. Aí ele riu para mim e falava assim, você podia ter falado para mim que na sua idade George Washington já era presidente dos Estados Unidos. Já. Aí nós dois rimos. Então, a gente tem a lembrança de um companheiro amigo, desse companheiro alegre, está entendendo? Que abraçava a todos. Então essa é a casa espírita. A casa espírita é assim, ela tem que ser assim, ela tem que trazer alegria, ela tem que trazer conforto, ela tem que trazer carinho para todos nós, e essa é a tarefa dos 70 contemporâneos, que não são mais 70, né? 70 milhares, 70 milhões, quantos nós somos, divulgando a doutrina espírita, não só no Brasil, como no planeta. Então, gente, nós estamos nesse propósito de semear a doutrina espírita, mas primeiramente dentro de nós. Não adianta a gente querer semear a doutrina espírita no outro, se eu não conquistei, não fiz frutificar dentro de mim os ensinos. Eu posso até compartilhar o ensinamento com o outro, mesmo sem ter consolidado comigo, mas eu nunca vou poder transformar o outro se eu não me transformar. Eu preciso me transformar, e essa é uma tarefa muito difícil, muito difícil. Aí Caibar, ele continua na leitura dele,
na mensagem dizendo assim: com efeito, eles não tinham verdadeiro conhecimento de Jesus. Olha o que ele fala, eles não tinham verdadeiro conhecimento de Jesus, embora já tivessem testemunhado extraordinários fenômenos ou fatos operados pelo meigo rabino. E foi isso que Jesus disse na sua ação de graças ao Supremo Senhor: ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, ou quem Ele quer que saiba. E nós, temos verdadeiro conhecimento de Jesus? Será que nós compreendemos também Jesus? Aí nós já estamos deixando Deus de lado, como Deus está muito distante, né? O Criador ficou muito distante para nós, às vezes a gente diz assim, ficou muito abstrato. Não, tudo bem, então um dia a gente vai compreender melhor, mas Jesus encarnou junto a nós, Jesus esteve aqui, ó, carne e osso, sofreu, então, mas mesmo assim, nós compreendemos Jesus? Ou nós ficamos apenas presos aos fatos maravilhosos que foram narrados nos evangelhos, ou apenas naquele que enfrentou a sociedade, né, local, naquilo que ela tinha de pior e mais perverso, que era a indiferença e a falta de amor. Parece que nós estamos nessa situação, hein? A indiferença e falta de amor na nossa sociedade, a gente às vezes olha assim, nossa, será que nós voltamos a tudo isso? Não, ainda se demonstram indiferença e falta de amor na sociedade por aqueles que ainda estão nessa condição, e a gente percebe, infelizmente, que não são poucos, ainda temos muitos nessa condição. E qual é a nossa tarefa? Divulgar cada vez mais as lições de amor de Jesus, as lições que possam tocar no coração de cada um. Mas não fiquemos tristes não, todos esses um dia serão tocados por esse sentimento de amor que o Cristo nos traz. Então nós reconhecemos o Cristo após o entendimento da doutrina espírita. Como nós temos Jesus em nossa vida? Aí é uma pergunta para cada um responder mentalmente, hein? O Salvador ou o caminho? Deixa eu ler a resposta de vocês. Eu vou dizer assim, aquele que pensou que é o Salvador, vai ficar esperando, porque ele é o Salvador, tem que vir salvar. Mas aqueles que disseram que é o caminho, vai segui-lo, porque sabe que é por ali que tem que ir. Então nós temos que entender que se Jesus vai nos salvar, mas nós temos que segui-lo, porque se nós não tomarmos esse caminho, nós vamos ficar parados, esperando ele chegar. E quem disse para nós que nós já não estamos esperando, ó, alguns séculos aí, hein? A gente começou a palestra falando disso, né? Se nós fôssemos algum espírito iminente, algum espírito sublime, algum espírito, né, com alguma conquista melhor, talvez nós não estivéssemos aqui passando pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelas nossas necessidades reencarnatórias. Então, nós estamos a caminho. Então, nós espíritas devemos afirmar para nós mesmos, primeiramente, e depois para aqueles que nos perguntarem, o que você está fazendo nessa vida? Eu estou a caminho. A caminho de quê? Eu estou a caminho de Deus. Mas como é que tu sabe disso? Eu sigo Jesus. Se eu tenho Ele como mestre e guia, eu posso sempre pensar assim, mesmo que eu erre, tá? Mesmo que eu erre, mas eu posso sempre pensar assim, o que Jesus faria nesse momento? Podemos cortar das respostas qualquer ato de violência, qualquer ato que seja agressivo. Aí já eliminamos 70% das falhas que nós poderíamos cair. Então, nós sabemos por onde temos que ir. O problema é que a gente fala que a gente é fraco, que a gente fica preso a certas situações e nós não conseguimos nos libertar dos nossos erros. É aí que Jesus entra em nossas vidas. Mas nós então, tínhamos ou não o conhecimento de Jesus? Pois é, Kardec traz para nós Jesus numa outra condição que até então nós não tínhamos. Jesus, ele
revela, né, como Kardec nos traz, tá, para nós, não só o meio religioso, mas ele traz também todos os ensinamentos do Evangelho, de forma que eles não foram milagres, não foram transformações supranormais, foram situações corriqueiras para um espírito do conhecimento e do entendimento que tem Jesus. O problema é que nós, em todas as outras nossas encarnações passadas, comparávamos Jesus com nós. Nós colocávamos Jesus à nossa condição e não conseguíamos compreender Jesus muito, mas muito acima de nós, como aquele que recebeu de nós, como aquele que recebeu de Deus todos nós para guiar. Então Kardec, através da doutrina espírita, ele esclarece Jesus de outra maneira. Ele coloca Jesus como o espírito encarregado de velar e conduzir todos nós que estamos nesse planeta. Sejamos nós criados e criaturas da evolução desse planeta ou trazidos de outros planetas, não importa. A partir do momento que estamos aqui, somos amparados e fazemos parte de um mesmo rebanho, da qual nenhuma ovelha se perderá. É esse o entendimento que temos que ter de Jesus. Nós não podemos nos comparar com Jesus, nós não podemos nos igualar a Jesus, porque Ele é muito além de nós. E agora, com a doutrina espírita, com o estudo da doutrina espírita, com o estudo e o conhecimento das coisas que a doutrina espírita nos revelou acerca do mundo espiritual, nós começamos a compreender, até pelo estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições. É porque o título é muito grande e a gente abrevia a Gênese e esquece de falar o título completo do livro: A Gênese, os milagres e as predições do Evangelho. E aí nós compreendemos que todos aqueles milagres, todos aqueles efeitos produzidos por Jesus são naturais para espíritos da categoria de Jesus. Isso sim. Então os milagres, né, os efeitos produzidos pelos espíritos em nome do Senhor eram verdadeiros também, como muito verdadeiros são situações que ocorrem nas casas espíritas e naqueles que têm muita fé em Deus e em Jesus. Nós também nos colocamos, vendo tudo isso, como os apóstolos da época em que se revelou, né, Jesus se revela àquele povo de uma certa maneira, mas aos apóstolos Jesus se revela de outra maneira. Ao público em geral, Jesus se apresenta trazendo todas as mensagens e todas as novidades. Porém, quando está junto aos seus apóstolos, aqueles seus discípulos mais diretos, ele falava mais diretamente e apresentava a todos eles. Sabemos que Lucas, o evangelista, não foi contemporâneo de Jesus, não foi um apóstolo de Jesus. Lucas, evangelista, que escreveu um evangelho, escreve o evangelho através dos relatos de Maria, mãe de Jesus. No período em que ele passa um período de sua vida junto com Maria e Paulo, né, coletando na casa do caminho todo esse cabedal de conhecimento, e aí ele escreve o evangelho também, a partir dessas palavras. Mas, dentre todos esses a quem Jesus se revelou, existe um que a gente gosta de trazer como exemplo, né? E a gente fala assim só para todo mundo já descobrir: Saulo, Saulo, por que me persegues? A esse Jesus se revelou. Porque Jesus se revelaria a um doutor da lei que
perseguia violentamente aqueles que o seguiam. Qual a razão de Jesus para se revelar a Saulo? Isso, certamente nós trazemos no entendimento, pois que Saulo, ou Paulo, era premeditado a propagar a doutrina cristã. Porém, ele estava num período com grande conhecimento da lei, e o entendimento da lei o facilitou para que chegasse ao entendimento do Cristo também. Estava naquele momento, vamos dizer assim, com os olhos vendados, como a própria história nos conta, que ele fica cego ao ver Jesus. E quantos de nós aqui podemos nos questionar assim: qual é o momento Saulo da minha vida? Quando é que eu senti o Cristo me chamar? Quando foi que eu caí do cavalo e durante um período fiquei cego, pensando naquilo que recebi de informação? Quantos de nós não passamos por essa situação de vida em que damos uma guinada para nos redirecionar na busca daquilo que a gente tanto almeja, que é a nossa felicidade? Entretanto, a felicidade que vai durar conosco é aquela felicidade do espírito, aquela alegria íntima, aquilo que Paulo conquistou. E Paulo conquistou essa felicidade na sua trajetória. E eu lembro, eu vou contar um caso para vocês aqui rapidinho também. Eu lembro que no culto do lar lá em casa, né, somos eu, minha esposa e 2 filhas, a gente sempre estudou o Evangelho e mais uma obra básica, o Evangelho e mais uma obra básica. Aí em determinado momento, vamos estudar outros livros? Tá. Aí a gente lia o Evangelho e começamos a estudar outros livros, né, tal como a coletânea da Dona Ivone, né, alguns livros de André Luiz, os primeiros principalmente, que são livros mais elucidativos, Jesus no Lar, todos esses livros, né, que a gente vê. E Paulo Estevão. Aí Paulo Estevão era danado. Aí quando chegava em determinado momento que Paulo era preso, apanhava, estava lá quase morrendo na prisão, aí as minhas filhas falavam assim: não, eu não aguento mais, ele está quase morrendo, gente, apanhou de novo? Apanhou de novo. Então esses somos nós, representa nós. Quantas vezes a vida nos bate? Quantas vezes nós nos deixamos que a vida nos bata? E quantas vezes nós nos levantamos? Será que nós vamos chegar ao fim de nossa jornada de cabeça erguida, como Paulo, nessa trajetória? Então, de todos esses a que Jesus se revelou, lógico, Jesus se revelou a tantos mas a Paulo, ele sabia, ele tinha uma trajetória, ele tinha um objetivo, e aí a Paulo ele se revelou de forma com que Paulo fosse exemplo para todos nós na humanidade. No dia que o exemplo de Paulo for superado pela humanidade, vamos entender isso, não é que a gente esqueça Paulo. Quando o exemplo de Paulo for superado na humanidade, a humanidade já inseriu o amor em sua condição de vida. E aí aquela situação de Paulo vai ser corriqueira dentro de nossa vida, não vai ser mais por esforço, vai ser natural. Isso é uma conquista que vamos buscar. Nós temos que buscar a naturalidade do amor, nós temos que buscar a naturalidade do perdão, nós temos que buscar a naturalidade de enxergar o outro como nosso irmão, nos colocar no lugar do outro com naturalidade. Nós temos que parar de criticar o outro ferrenhamente. Sabemos que nós não somos certos, todos nós erramos, mas precisamos entender, se o outro erra, ainda é ignorância, como nós também erramos. E aí o nosso querido Caibar continua, dizendo assim:
Não querem elas exprimir a significação de um diabo pessoal, como já se tem dito várias vezes, mas sim a dos espíritos adversários da doutrina, os fariseus, os escribas, saduceus e caifases do espaço, corte do mal, que retardam o progresso moral dos homens daquele tempo. São esses os escorpiões e as serpentes que perturbam os lares e as sociedades, inoculando nas almas a peçonha do seu orgulho, o veneno do seu egoísmo e do seu falso saber. Isso ele está comentando acerca daquilo que Jesus comenta nesse momento, da autoridade que lhes deu para pisar nas serpentes e escorpiões. Então, nós como adeptos da doutrina espírita, enfrentamos nos dias atuais os novos fariseus, escribas, saduceus e caifases. Enfrentamos numa luta moral, sem agressões, sem lutas, sem guerras físicas, como antigamente, mas enfrentamos nos pensamentos, enfrentamos nesse processo de superar tanto a nós mesmos, quanto as nossas dificuldades da vida social, quanto da individualidade. Porque a vida social é o somatório das individualidades. A nossa sociedade reflete o que nós somos, no total. Vamos lá ver, na nova geração da Gênese, quando Kardec nos esclarece como se dará a transformação do planeta, muito interessante. Não vai cair do céu, será o melhoramento íntimo de cada um que trará a nova geração, renovado dentro de si. E aqui estamos nós, nas casas espíritas, lutando, buscando toda essa renovação, esse processo de libertação pelo entendimento, pelo conhecimento e pelo amor. Essa luta que nós estamos travando, antes de tudo, é nossa, para conosco mesmo, é o que nós estamos comentando, vencendo as nossas dificuldades, os nossos orgulhos, vaidades, egoísmos, e também a nossa materialidade. Às vezes somos espíritas materialistas, comentamos que nós somos espíritas, mas vivemos para o mundo material. Não quer dizer que nós não temos o direito de usufruir daquilo que o mundo material nos traz, mas somos materialistas. Hoje temos aqui o ar-condicionado. Poucos anos nós temos esse ar-condicionado aqui no salão. E por isso deixamos de propagar a doutrina espírita quando não tínhamos ar-condicionado na sala? Era diferente? Fazíamos com menos intenção? Fazíamos com menos ação? Não. Então, o conforto e o progresso material é natural na humanidade, porque ela também progride. Mas ela não é o mais importante. O mais importante é o progresso que fazemos dentro de nós. Porque nós temos que compreender que a nossa vida de espírito imortal, né? Essa vida em que nós levamos, regido sob as leis sábias de Deus, que nós já comentamos aqui, que foram esclarecidas por Kardec no Livro dos Espíritos. É esse o ponto. Então nós precisamos compreender que nós hoje estamos em outro pano de fundo, mas a compreensão das leis passa pelo entendimento do Cristo e o amor dentro de nós. Vamos mais um esclarecimento de Caibar para nós aqui nesse momento. Ele diz assim: entretanto, esse fato de expelir espíritos, que à primeira vista é prodigioso, absolutamente não tem sanção se o nosso nome não estiver escrito no céu. E aqui a gente grifa, tá? Se o nosso nome não estiver escrito no céu, isto sim é que tem valor para Jesus. Cada um de nós ter no céu escrito o nosso nome como os filhos do Pai Celestial. Cada um de nós
ter no céu, né? Como filhos do Pai Celestial, membros da divina família. E para que assim aconteça, é indispensável que, compenetrados nos ensinos de Jesus, pratiquemo-los em sua ampla significação, sob os auspícios do Espírito da Verdade, que veio reivindicar os direitos cristãos conspurcados pelas seitas sacerdotais que infestam o nosso planeta. O que Caibar está trazendo aqui para nós? Que a doutrina espírita veio esclarecer acerca dos privilégios que a igreja trazia a poucos na sociedade. E a doutrina espírita então abre um leque dizendo assim: todos nós temos direito de ter o nome escrito no céu quando fazemos o bem. E é isso. E como ter esse nome escrito no céu, conforme Jesus diz aos discípulos? Isso é parte do nosso crescimento, sim, dos nossos objetivos e das responsabilidades. Ao tomarmos conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, tivemos a sensação de conhecê-la neste primeiro contato. Vamos fazer mais uns questionamentos, cada um de nós? Mas assim, ao primeiro momento que tivemos com a doutrina espírita, o primeiro contato que tivemos com ela, nós tivemos a sensação de já tê-la conhecido? Nós tivemos anseios na nossa vida que se assemelhavam àquilo que a doutrina espírita nos trazia? Tivemos a percepção de que a doutrina espírita havia sido escrita para mim. Olha, a doutrina espírita foi escrita para mim, tudo que está aqui casa com o que eu penso. Ou tivemos dificuldades em interpretá-la? Tudo isso são exemplos que nós passamos quando conhecemos a doutrina espírita. Tem um companheiro nosso que, quando faz uma palestra, que de vez em quando ele fala isso, ele diz assim: olha, se alguém chegar para você e disser assim: a doutrina espírita não é para mim não, está muito além de mim, ó, esse camarada já conhece e entendeu a doutrina espírita, mas quer ficar preso à vida material que ele leva. Ele tanto compreendeu que ele diz assim: ainda não é para mim, porque ele compreendeu as verdades e a natureza daquilo que a doutrina espírita traz. Então a doutrina espírita nos liberta de muitos erros, mas não é simples, não é num passe de mágica, é no entendimento, tá? E modernamente expulsamos os demônios dessa ignorância, do mal, pelo conhecimento e o entendimento no estudo da doutrina espírita. E é esse conhecimento da doutrina espírita que se faz. Outro dia eu estava olhando num livro nosso aqui da casa, que é o Instruções dos Espíritos, e eu não sei qual o volume, tá? E o Dr. Herman, na reunião, falava assim: a gente muitas vezes, nós aqui encarnados, muitas vezes o indivíduo chega cheio de problemas na casa espírita, e depois de certo tempo, aquela família melhora da perturbação. E aí vocês dizem assim: olha como ele melhorou quando veio para a casa espírita. Aí o doutor Hermes diz assim: nananina, não é porque veio à casa espírita, é porque ele compreendeu a doutrina espírita. Porque se ele vier à casa espírita e ficar sentado apenas ouvindo, entrando para um lado e para o outro, sai daqui, continua praticando, tendo as mesmas atitudes, ele não compreendeu a doutrina espírita, mas ele veio à casa espírita. Então as modificações acontecem em nossas vidas a partir do momento em que a gente compreende a doutrina espírita. E esse é o fato, esse é o ponto que a gente quer trazer. Nós precisamos compreender a doutrina espírita, que é o que Caibar nos faz durante toda a sua vida de divulgação doutrinária, de ensino, de estudo, e continua junto a nós. E ele continua dizendo assim: magnífica, tocante é a exaltação do Mestre, rendendo graças ao Senhor Supremo por haver ele escondido essas manifestações divinas dos sábios e entendidos, e tê-las revelado aos pequeninos. Olha que interessante, a gente sempre bate nessa tecla.
Não somos privilegiados por ter o conhecimento da doutrina espírita. Antes de tudo isso, somos responsáveis por ampliar este conhecimento, divulgando a doutrina espírita, tanto quanto fez Paulo com a doutrina do Cristo naquele momento. Então, nós temos que, auxiliados pelo plano espiritual junto a nós, que trabalha incessantemente nessas tarefas, auxiliar aqueles que nos cercam, aquela população que chega às nossas casas espíritas, na divulgação e no entendimento da doutrina espírita. Esse é o ponto. Então, vai Caibar e diz assim ainda mais uma vez: e não é verdade que atualmente se reproduz essa revolução em todos os âmbitos na Terra? Não é certo que os pequeninos com vista desdobrada pelo poder celeste enxergam o que não veem os sábios e os entendidos, que blasonam a ciência, mas não têm ciência, exaltam o seu entendimento e não têm entendimento? Não veem os sábios teólogos, mestres em Israel, doutores de capelo e borla, com anéis de esmeralda, de safira, de rubi, que ignoram todas essas coisas, não compreendendo senão a ciência que lhes dá a manutenção da vida material? Ou seja, não adianta sabermos tudo sobre o mundo se esquecemos a simplicidade do coração. Se esquecemos que por trás de tudo isso existe a mente, a alma, o espírito imortal movimentando as nossas vontades, nos movimentando, porque o corpo não é quem tem a inteligência. Corpo é um instrumento que temos para o relacionamento em nossas vidas. Que bom que a doutrina espírita levada àqueles que desejam compreendê-la, e que muitas vezes ela é melhor compreendida por aqueles simples, por aqueles que são livres de preconceitos, por aqueles que agem por simplicidade. E falar em simplicidade, vocês conhecem a história da casa? Há 60 anos atrás, o grupo que se reuniu para fundar essa casa, temos aqui um DVD que de vez em quando ele aparece sendo vendido, com uma narrativa da Cidinha, nossa grande e saudosa Cidinha, contando como o grupo se reuniu. Quem deles ali era doutor em sapiência material no mundo? Simples donas de casa, simples trabalhadores, porém causaram grande interesse no plano espiritual. Eu não vou contar aqui porque temos o nome de Centro Espírita Leon Denis, mas se vocês buscarem a compreensão nesses que já tem esse DVD, esse ensino, lá a Cidinha conta por que a casa tem o nome de Centro Espírita Leon Denis, que é muito interessante, agradável de se ouvir e alegre também. Tá? Muito alegre também. Então, também já nos perguntamos por que temos tantos espíritos que nos assistem. Olha, aqui temos um livro que eu acabei de comprar aqui, Focos de Luz. São mensagens, coletâneas de mensagem de diversos espíritos que vêm aqui e nos dão mensagens diversos, não só Baltazar, Dr. Herman, Antônio de Aquino, esses são os nossos mais próximos, e que não se enganem, nos conhecem pessoalmente, nominalmente, tá? Sabem quem nós somos. Então, esses espíritos que nós somos assistidos, por que eles estão junto a nós? Vamos nos questionar e vamos honrar essa presença desses espíritos que trabalham conosco. Se hoje, depois de tantos anos de doutrina espírita, eu preciso ver o que melhorou em mim, desde o momento em que eu conheci a doutrina espírita até o momento que eu estou hoje, se eu não consigo enxergar uma réstia de melhora
nada que tenha melhorado, eu tenho que parar e pensar, nossa, o que eu não fiz? O que eu deixei de fazer, de transformar em mim, para que eu pudesse estar melhor no dia de hoje? Então, gente, vamos conquistar esse conhecimento com humildade, quebrando essas amarras do orgulho e do egoísmo junto a nós. Vamos compreender que já somos chamados à seara do Cristo, que temos trabalho, muito trabalho pela frente, tanto do autoburilamento, quanto da divulgação e auxílio àqueles que chegam à nossa casa. Nós temos que multiplicar esse conhecimento, e isso já nos faz a felicidade naquilo que podemos desenvolver. Bendita a doutrina espírita, vamos terminar assim, que esclarece e nos apresenta o Cristo de forma clara, simples, junto a nós, sempre com Ele. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, a gente vai agradecendo muito ao nosso companheiro Márcio por ter nos trazido nessa tarde esse conteúdo tão agradável, né, da gente absorver e assimilando aos poucos, e a gente agradece muito, né, primeiramente a Deus, a Jesus e a essa espiritualidade querida, né, que nos abriga numa tarde dessa, como essa linda, a ouvir nosso companheiro. Obrigada, Márcio. Nós agora, para o segundo momento, nós temos a leitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós temos o item 11 para o estudo de hoje, né? No momento do passe, a gente está sempre relembrando que é um momento bem particular, né? Porque nós, médios, não estamos indo até a localidade para aplicar os passes, como já foi dito aqui hoje, né? Os passes agora são puramente espirituais, magnéticos espirituais. Todos nós que aqui já estamos presencialmente, e também os que estão remotamente, já estamos preparados com o estudo, com essa ambiência de amor, com essa ambiência do amor do Cristo. Estamos prontos para receber esse benefício. E aí vamos ler, né, o capítulo 5, item 11, é o esquecimento do passado. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto do que foi completamente corrigido não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência, que o adverte sobre o que é bem ou o mal e lhe dá forças para resistir às más tentações. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal.
Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre durante o sono, a qual não nos impede de lembrar ao acordarmos no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação, mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. É um comentário, de Allan Kardec, nesse nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, nesse momento, então, iremos mais uma vez direcionar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse irmão querido, mestre nosso, a essa espiritualidade querida da casa de Leon Denis e aos nossos guias que com certeza estão aqui conosco. Senhor Jesus, mestre querido, desta vez, Senhor, estamos aqui, ansiosos por este momento, porque sabemos que é um momento de refazimento das nossas energias, refazimento dos nossos sentimentos. É um momento, mestre querido, que sabemos que a espiritualidade com muito carinho nos abraça e nos dá as possibilidades, nos renova as forças e nos dá as possibilidades de melhores momentos da nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Que seja então em teu nome, mestre querido, em nome dessa espiritualidade querida e amada, mas sobretudo em nome de Deus, que nós possamos nesse instante iniciarmos o momento dos passos. Graças a Deus, graças a Jesus. O momento, esse parágrafo, essa parte que Kardec explica para todos nós da necessidade do esquecimento do passado, a gente ganha, o esclarecimento da doutrina espírita. Um dos primeiros momentos quando chegamos à casa espírita é sabermos que somos espíritos imortais. É sabermos também que reencarnamos e desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos quantas vezes forem necessárias. E essas possibilidades de reencarnação é que nos dá a possibilidade da melhoria nossa, de nós buscarmos, como aqui hoje foi muitas vezes falado, dessa busca de nós nos melhorarmos, dessa busca de nós nos fazermos melhores conosco e com o nosso próximo, dessa busca de nós compreendermos melhor os ensinamentos do Cristo. Ele veio, ele nos trouxe a mensagem, ele reencarnou, tal como nós, trouxe a sua mensagem e a gente está aí, nessa luta, caminhando, reencarnando, buscando a cada dificuldade, nos empenhar para que nós possamos melhorar. Desejamos estar num planeta melhor? É claro, é óbvio, um planeta sem dor, um planeta sem lágrimas, um planeta onde a desigualdade seja um pouco menor. É claro que a gente anseia por isso. Mas, aqui nesse momento do item 11, Kardec vem explicando para a gente a necessidade desse esquecimento. Todos nós, quando reencarnamos, esquecemos tudo aquilo da nossa carga, vamos dizer assim, da nossa bagagem anterior, E ele nos explica com muita didática por que precisa ser dessa forma, Por que a gente precisa, desse benefício? Porque não seria agradável para a gente se deparar diante de um adversário.
Não seria agradável para a gente se deparar com uma situação que outrora já vivêssemos. Então a gente vai ver aí que é um benefício muito grande, é uma misericórdia muito grande de Deus quando Ele nos cria, espíritos imortais, quando Ele nos cria puros, e simples e ignorantes, e com essa dádiva do esquecimento do passado. Não recordamos, temos às vezes alguns pressentimentos, algumas intuições, revivemos algumas situações que nos deixam às vezes um pouco pensativos, um pouco reflexivos, por justamente termos uma certa lembrança, né? Mas não é aquela questão ali impositiva de que, foi isso mesmo. Foi isso, eu fui isso, fiz isso e agora eu estou diante da mesma situação, né? Diante da misericórdia de Deus, a gente tem exatamente essa questão de não sabermos, né? E não interessa, né? A única coisa que nos interessa, e foi dito aqui hoje muito enfaticamente, é a nossa melhoria. A única coisa que nos interessa é a nossa caminhada, é a nossa busca por uma caminhada melhor. Quando foi, em que tempo foi, quem disse, quem não disse, a única mensagem é a do Cristo. Então, é essa mensagem que tem que ficar para todos nós. E a doutrina espírita, ela vem nos trazendo, ela traduz para a gente as nossas necessidades e aponta a nós mesmos, fazendo com que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos. Né? Qual seria a diferença de nós relembrarmos de situações de outras existências? De nada acrescentaria. Kardec coloca aqui pra gente, né? Só ia alertar mais o nosso orgulho, alertar mais o nosso egoísmo, trazer à tona situações que nada nos acrescentaria, né? Então a gente vai vendo aí, como foi falado também hoje, né? Que o estudo, a busca do conhecimento, a busca de sabermos realmente quem somos, ela é muito importante. E a doutrina espírita nos traz isso com uma bandeira muito grande, né? De falar para cada um de nós assim, caminha, a mensagem é a mensagem do Cristo, a responsabilidade é sua, o seu comportamento, o que falta a fazer, o que já foi realizado, tudo isso está conosco, está na nossa consciência, né? Todos nós, não precisa ninguém nos avisar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, esse caminho ainda não foi percorrido, porque nós mesmos sabemos disso. Nós mesmos, é como aquela luzinha vermelha que fica piscando e que fica nos avisando, olha lá, isso aí não está legal, né? Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E que a gente tenha assim, né, o ímpeto, a vontade sempre de nos melhorarmos. E a gente tenha todo dia, né, ao nos deitar e ao nos levantar no dia seguinte, esse propósito de melhoria, de buscar a nossa melhoria, buscar esse caminho que Jesus traçou para todos nós. Que tenhamos forças o suficiente, ânimo, coragem, para que a gente se mantenha nesse rumo, que o caminho é esse, é único. Que seja assim, com a vontade nossa, e que seja também com a colaboração desses guias que conosco sempre nos impulsionam para a frente. Eles estão sempre a nos advertir, eles estão sempre a nos apontar, né? Através da nossa intuição, saber lá exatamente o que está precisando. E a gente vai prosseguindo. Graças a Deus, vamos então fazer agora a prece final, lembrando que para a saída a gente vai tranquilamente liberando de 3 a 4 fileiras, para a gente não fazer aglomeração ali pelos corredores e também pela calçada. Senhor Jesus, neste momento, Mestre querido, nós estamos indo ao Teu coração generoso para desta vez agradecer. Somente gratidão é a palavra que vem aos nossos corações nesse momento, de termos aproveitado este convite que recebemos e de termos aceito
e vindo à casa de Leon Denis. Envolva-nos a todos, permita, Mestre querido, que bênçãos restauradoras, regeneradoras cheguem sempre aos nossos companheiros espirituais dessa casa e aos companheiros dirigentes materiais também, para que essas portas estejam sempre abertas para o nosso socorro. Envolva-nos, permita que possamos chegar aos nossos destinos e no caminho, Senhor, e no próprio destino nosso. Se houver algum companheiro que necessite, Senhor, dessas palavras, desse consolo que aqui recebemos, que nós possamos traduzir para esses companheiros. Envolva todos esses irmãos em humanidade que passam por dores profundas, dores físicas e dores morais. Que todos possam ser acariciados pelos teus anjos, traduzindo assim o teu amor e a tua misericórdia. Obrigada, Mestre querido, nos leve em paz e permita, Senhor, que nesse momento, sob o teu nome, sob o nome dessa espiritualidade querida, sob o nome de Allan Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai justo, bom e misericordioso, que nós possamos finalizar os momentos de estudos e passes da tarde de hoje nos estudos dos livros de Cair Bar Schutter. Fica conosco, Mestre querido, pois muito ainda precisaremos de Ti. Graças a Deus.